Boa noite a todos, estamos aqui de volta para mais uma reflexão e é muito bom estar juntos a cada um de vocês, apesar da distância física, mas estamos todos conectados em pensamento, em sentimento, para poder aquecer um pouco o nosso pensamento e meditar nas palavras de Jesus. Vamos então fazer a nossa oração. Coloquem um copo com água, rogando a Jesus: Senhor, aqui estamos todos, temerosos, assustados, como os teus discípulos no lago de Genezaré. Mas, Senhor, sabemos também que Tu estás a nos guiar, que estás no leme das nossas existências. Divino e meio pastor, suplicamos as vossas bênçãos a toda a terra, a todos os que sofrem, aos desalentados, aos desesperançados, a todos aqueles, Senhor, que não têm como se alimentar, que não têm um lar, que não têm uma família. Doce Jesus, ampara a todos nós, que encarnados estamos aqui na terra. Auxilia-nos, amado amigo, a compreendermos a necessidade de transformarmos aos nossos corações, para que consigamos viver a plenitude da fraternidade. Doce amigo, rogamos nesse instante vossa permissão para nos unirmos à vossa e nossa mãe. Doce Maria, Mãe de todos nós, suplicamos, Senhora, vossas bênçãos de amor, de paz a toda a terra. Suplicamos a vossas bênçãos de luz, envolvendo ao coração de todos os que sofrem e choram. Que consigamos, Senhora, avançarmos, caminharmos pelo caminho que Jesus nos mostra, que consigamos compreender esse Evangelho abençoado, onde somos convidados a nos amarmos, onde somos convidados a vivenciar a plenitude do amor, que, sem dúvida, iluminará os nossos corações e nos auxiliará a irmos em frente, destemidos, como um dia no circo romano, nos colocamos certos do amor do Senhor, a fé que não nos faltava em tempo algum. Por isso ousamos dizer: Senhor, nós que aqui estamos, te agradecemos por tantas bênçãos. Que seja feita a tua vontade, mas auxilia-nos a estarmos contigo. Que assim seja. Que assim seja. Bom, sábado terminamos o primeiro subitem do capítulo 17, Sede Perfeitos. E agora iremos para outro subtópico,
que é o homem de bem. O verdadeiro homem de bem é aquele que pratica a lei de justiça, de amor e de caridade em sua maior pureza. Quando interroga sua consciência a respeito de seus próprios atos, pergunta-se se não violou essa lei, se não fez o mal, se fez todo o bem que podia, se negligenciou conscientemente uma oportunidade de ser útil. Se alguém tem do que se queixar dele, enfim, se fez ao outro tudo o que queria que se fizesse por ele. Nessas próximas semanas, nesses próximos encontros, nós vamos ficar focado na reflexão do homem de bem e nós vamos conversar parágrafo por parágrafo. Hoje nós lemos o primeiro parágrafo e a conclusão que a gente chega é que o caminho mais eficiente para vivenciar a lei divina é a prática no bem. E aí a gente pode se perguntar o que efetivamente é a prática no bem? O que é a verdadeira prática no bem? Então vamos conversar um pouco sobre isso hoje. Normalmente nós tendemos a reduzir a prática no bem às consequências daquilo que acontece. Então, se o ato que eu faço, se as consequências dele para mim são boas ou para o outro, eu acho que isso é o bem. Eu pego uma cesta, ajudo uma pessoa e isso tira a fome dela, eu entendo que isso é o bem. Na verdade, a prática no bem é bem mais profundo do que isso. Porque a prática do bem, ela não se restringe somente às consequências do ato. Esse é um primeiro ponto, ele é importante, mas não encerra por aí. Há de se ver o sentimento, porque tudo é vibração. Até mesmo se eu fizer um ato bom, mas se o meu sentimento não for bom, eu não posso chamar isso de prática no bem. De que adianta eu ir até o centro espírita, um templo religioso, auxiliar, mas dentro do meu coração eu estiver com aquela sensação de obrigatoriedade, de contrariedade, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, que dificuldade, essas pessoas não ajudam. A prática no bem, para ser efetivamente bem, ela precisa ter a sublimidade do sentimento. Porque o que o outro recebe vai muito além da minha atitude. O outro recebe as emanações fluídicas da vibração que emana dos meus sentimentos. Esse é o grande elemento que compõe a prática do bem. E é fundamental que a gente busque essa sublimidade do sentimento que é o amor. Tudo quanto eu tenho que fazer, eu tenho que buscar o amor. Não é que nós vamos deixar de fazer o que precisa ser feito se eu perceber que eu ainda não tenho a conquista do amor dentro de mim. Eu devo continuar fazendo, mas é necessário compreender que eu preciso dar um passo a mais. Eu preciso estar atento àquilo que sinto quando faço, para daí seguir em frente. E em relação à prática do bem, nós temos também um outro ponto que ele é muito importante e a gente precisa conversar também, que é a questão da incondicionalidade. O bem, para ser bem, é fundamental que ele seja livre de quaisquer condições. Comumente também a gente só busca ajudar quem nos reconhece, quem nos dá algo em troca. Quando nós fazemos algo de bom ao outro e o outro reage de maneira ingrata, de maneira grosseira, nós tendemos a não mais querer ajudar aquele indivíduo. Ou seja, é como se nós
nos tornássemos escravos passivos. Nós perdemos o controle sobre nós mesmos, a autonomia. Se o outro me trata bem, eu trato ele bem. Se o outro briga comigo, eu brigo com ele. Quem somos nós? O que somos quando somos? Quem realmente nós somos? Porque nós não podemos ser aquilo que o meio faz com nós. Qual é a autonomia que temos sobre nós mesmos? O bem, efetivamente, para ser essa verdadeira prática no bem, ele se configura nessa incondicionalidade, independe de como os outros reagem, independe do que vai acontecer. Eu, alinhado à moral divina e às leis divinas, eu promovo esse bem e as consequências precisam estar alinhadas com essa lei maior, a lei evangélica. Muitas vezes, nós até adotamos medidas e nós temos sentimentos sublimes de profundo amor. Tem uma história muito interessante nas obras de André Luiz, de uma mãe que agia com muito amor. Uma mãe que agia com muita dedicação com os filhos e que ela estava sempre ali disposta a auxiliar e dava tudo aos filhos. O sentimento dela era muito puro, mas as consequências da atitude dela foram muito ruins, porque levaram os filhos à total preguiça. Então é necessário que eu esteja atento ao que sinto quando faço e também tenha o conhecimento da verdade para ver se aquilo que faço promoverá consequências boas alinhadas à moral divina. As obras de André Luiz nos contam que essa mãe agora estava retornando para uma nova encarnação em situação muito difícil, porque o desarranjo dos filhos nasceu em virtude da benesse excessiva dela. Então, necessariamente, o bem não está relacionado com aquilo que a gente gosta. As consequências do bem devem estar alinhadas com aquilo que promoverá a evolução e o crescimento do espírito. Em suma, é fundamental que nós estejamos atentos àquilo que nós sentimos. Não podemos reduzir a prática do bem somente àquilo que a gente faz, mas acima de tudo isso, é necessário estar atento ao que se sente quando se faz. Um segundo ponto, nós precisamos entender que as consequências daquilo que fazemos precisam estar alinhadas com a moral divina. Nós não estamos aqui para atender às paixões do egoísmo, da vaidade. Nós não estamos aqui para atender às paixões do orgulho. Nós estamos aqui com um compromisso com Deus, um compromisso com Jesus, e é isso que nós temos que buscar. Mesmo que nós vivenciemos a rejeição social, porque a moral social muitas vezes enxerga a prática do bem como um mal. Se eu proíbo, por exemplo, um filho de 15 anos de ir numa festa muito difícil, com consumo de álcool, de drogas, provavelmente nós iremos enfrentar uma rejeição social muito grande e esse filho vai dizer que todos fazem, que ele não está sendo amado. Nós podemos ouvir qualquer coisa, mas é fundamental que a gente tenha em mente que o nosso compromisso é com Jesus e não para atender os gostos equivocados ainda dos espíritos que nos cercam e os nossos próprios gostos equivocados. E, por fim, nós precisamos colocar forte dentro do nosso coração a incondicionalidade dessa prática.
independe daquilo que o outro faça, reaja, ou independe da forma como o outro vai receber. É necessário que eu dê de mim o amor, é necessário que eu dê de mim o melhor que eu possa dar. Ao vivenciar esses 3 pontos, nós conseguimos efetivamente colocar em prática na nossa existência o exercício verdadeiro no bem. Vamos então agora fazer a nossa oração, agradecendo por esses momentos em que os nossos corações unidos volveram para o Evangelho do Senhor. Mestre Jesus, permita, Senhor, que possamos nos unir a todas as fraternidades para o bem universal. Que possamos unir os nossos corações em vibrações de muito amor. Que possamos entregar a esses abnegados irmãos para que sejam levadas as vibrações aos hospitais, aos cárceres, aos lares, onde a dor se faz presente. Jesus, auxilia-nos, Senhor, para que consigamos fazer parte desse rebanho de luz e de paz, do qual sois o bom pastor. Abençoa a todos os nossos irmãos que neste momento nos ouvem. Abençoa, Senhor, a todos aqueles desencarnados que perambulam desesperados por não saberem do teu amor. Abençoa toda a terra. Auxilia-nos, Senhor, para que esses momentos de dificuldade possam ser encerrados, para que consigamos renovados nos nossos sentimentos, seguirmos os teus passos de luz e de muita paz. Que assim seja. Que assim seja. Boa noite a todos. Nos encontramos novamente na próxima quinta-feira, às 8 horas. Uma semana tranquila e de muita paz a todos. Que Jesus nos acompanhe. Boa noite.